Olá, meu nome é Anne Araújo, estamos dando início ao nosso podcast Mentes em Diálogo. Agora falar aqui dos nossos patrocinadores, agradecer o apoio do nosso parceiro JPCel, Mercadinho Sinador, LV Modas, Mil Cores Digital, Boteco do DR, Bag Boutique e Market Concept. Essa é uma produção de Mil Cores Evolution. Estamos aqui, como vocês estão vendo, nesse ambiente maravilhoso, coqueiros, natureza, para falar de uma mulher interessante, uma mulher inteligente, contar um pouco sobre a história dela, uma mulher dedicada no que faz, uma profissional excelente. Estou aqui com ela, a querida Fernanda Cristina. Olá, Fernanda Cristina, um prazer recebê-la aqui conosco. Queremos agradecer a sua presença, você ter recebido o nosso convite. E eu quero saber quem é a Fernanda Cristina, o que você é, a sua pessoa, sua profissão, o que você gosta de fazer. Conta um pouco sobre você. As pessoas estão curiosas para saber quem é a Fernanda. Em primeiro lugar, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa boa tarde. noite para os dependendo do horário que estão assistindo. Isso. Quero dizer que é um prazer para mim estar com você aqui. E você já disse meu nome, sou Fernanda Cristina, Eu sou terapeuta emocional. Olha, gente, que terapia, linda. isso. E sou mãe, sou dona de casa também. Gosto de praticar meditação. Amo as pessoas, amo gente, amo lidar com gente, amo lidar com emoções, amo ajudar as pessoas em todas as áreas. Se bem que a gente sabe que muitas coisas a gente falha, Sim. Logicamente como ser humano, mas eu escolhi isso para a minha vida. Lidar bem comigo mesma, estudo autoconhecimento já há mais de 15 anos, vou falar um pouco mais. Tem experiência. Isso. Ela vai falar um pouquinho mais para frente, ela está contando um pouco da história dela, mas a gente vai entrar nesse tema um pouquinho mais para frente. Continua, Fernanda. E assim, amo o conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal, já conheço isso há mais de 15 anos, como falei, venho desenvolvendo, venho estudando. E a minha vida é essa, lidar com as pessoas e trabalhar minhas emoções, tentar me conhecer melhor as pessoas e lidar com esse público da melhor forma possível, me tornando uma pessoa melhor, Quando me encontro com alguém como você, aprendo sempre e às vezes alguém aprende comigo, E essa é a Fernanda. Ai, que lindo, você é maravilhosa, Fernanda. Assim, eu fiquei muito encantada, admirada com a sua forma de acolher as pessoas, Você sempre muito se colocando no lugar do outro, Você sempre pensando, no bem-estar do próximo, Que é essa a função, de um profissional como você, Pensar no dor do outro, ter empatia pelo próximo. Isso é muito bonito porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil, A gente conseguir amar as pessoas. Mas quando a gente ama, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue se amar mais e a gente consegue se doar mais. Então isso é muito bonito, um trabalho como esse, Assim, sua profissão é muito admirável, muito essencial, Principalmente hoje em dia, que as pessoas estão doentes, E a gente realmente, um profissional como esse é muito procurado, Assim, de imensa importância. Necessário, hoje em dia. Exatamente. Necessário. Fernanda, quais são os seus objetivos que você pretende alcançar em curto prazo? Na verdade, Anne, eu tenho um objetivo de ser cada dia melhor, Na verdade, eu tenho em mim uma sensação de que eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não tenho planos para o futuro. Temos, A gente tem, a gente quer concluir a vida com uma velhice, A gente quer morrer de velhice, Sim. A gente quer ser a melhor pessoa possível. A gente quer viver, A quer vida, aproveitar. Sendo útil aqui na Terra. Dando o nosso melhor. Esse é o meu objetivo, ser útil, dar o meu melhor. Aprender com os meus erros e ajudar o próximo também a se compreender, a viver uma relação o melhor possível consigo mesma. E você se sente muito realizada, Quando você consegue, você realmente faz pelo próximo, você consegue ter aquele retorno, que você vê a pessoa realmente conseguindo aprender com aquilo, que você está ensinando, e você vê os frutos, Você vê a pessoa melhorando, a pessoa crescendo, evoluindo, em todas as áreas da vida, Isso é muito bonito. Fernanda, quais foram suas maiores dificuldades, nessa sua trajetória?
Na verdade, no começo de tudo, eu queria me conhecer melhor, porque na verdade, tudo começa quando você tem a dúvida. Quando você quer saber o que está acontecendo com você, o porquê de tantas coisas, o porquê de seus sentimentos, o porquê de suas ações, o porquê, né? Então, tudo começa com o porquê. Isso já vem da adolescência, né? Quando na Exatamente. adolescência Na adolescência é a fase que tem os mais porquês, a né? maioria das pessoas tem a crise existencial na adolescência, né? Sim. Tem uma crise existencial na adolescência. E aí, É a fase de conhecimento, né? Quando você está se isso, conhecendo. É um período novo, a gente, quando está adolescente, a gente não entende muitas coisas que vão acontecendo, né? fica com a E mente aqui, confusa, né? exatamente. E às vezes a gente fica naquela ânsia, né? De querer entender. Aí por isso que vem os porquês, né? Exatamente. E aí eu começo a ver livros, né? Então, o primeiro livro que eu comecei a ler foi do Augusto Cury, né? Ah, ele é um São os livros excelente de ator. Augusto Inclusive, eu Cury, já li um livro dele, é um ator muito bom mesmo. psiquiatra, As né? palavras dele Psicólogo. são muito que realmente nos envolve, né? Nos faz refletir sobre a vida, né? Nos faz pensar, né? Sobre as nossos objetivos, nos ajuda a lidar melhor com os nossos sentimentos e emoções, É um né? profissional humano, né? Em Sim, primeiro lugar, eu comecei a aprender com ele porque ele é um profissional humano. com certeza. E, assim, lidar com a profissão, como ele lida com a profissão como um ser humano, não é um profissional robotizado que tem que Sim, seguir padrões e viver de acordo com aqueles padrões robóticos uhum, que a sociedade impõe e obriga que você viva. O Augusto Cury, ele é 100% profissional e ele é 100% humano. E é, aí você começa a aprender isso, que você precisa ser 100% humano sim, na sua vida diária, nas suas sempre, relações, no seu profissionalismo. Você tem que colocar profissionalismo, mas você tem que lembrar da parte humana sempre. exatamente. E aí eu comecei a aprender com ele ali. Me conhecer melhor minhas emoções e desejar esse autoconhecimento e esse desenvolvimento. Então foi aí que tudo começou, né? Essa pesquisa sobre desenvolvimento pessoal. Você começou a se interessar pelo assunto, né? Achou interessante, aí foi o que te fez, né, buscar esse caminho, né? Através do Isso, Augusto Cury. isso, através Através, sim, da minha seu é, é, autoconhecimento. isso, da minha autocuriosidade, né? Sim, Daquela crise existencial. aquela vontade, aquele desejo de querer saber mais, né? Querer aprender sobre o Você já assunto, viu a né? frase que diz que no fundo do poço tem uma mola, né? Sim, E aí, né, nessa fase de adolescência, os adolescentes eles pensam muito que a vida não tem muito sentido, né? exatamente. E aí é quando você chega na depressão, né, daquela fase, é o fundo do poço para o adolescente. Tem tanta coisa para ser vivida, É verdade. mas ele acaba achando que a vida não tem muito sentido naquele momento. Porque ele está se encontrando, né? Aí tem Isso, muita coisa que ele não entende e ele tem uns questionamentos. Ele começa a se fazer perguntas. Ah, por que isso? E ele não tem, e às vezes ele não tem as respostas, né? isso, Aí por isso que vem aquela ansiedade, aquela depressão, porque ele quer saber sobre determinada situação que está acontecendo e ele muitas vezes não tem. Aí isso que acontece, né? exatamente. Sim, Fernanda, qual é o seu maior sonho que você deseja mais atualmente? Meu maior sonho, Anne, é ver os meus filhos se realizando na vida. É. Eles, Sonho de todos os pais, né? eles conseguindo chegar onde eu cheguei, não no sentido de ser igual a mim, Sim. mas de eles se conhecerem através das dores deles. Porque as dores, elas são parte da nossa vida, são parte fazem do parte do nosso processo, aprendizado. né? E Exatamente. eu quero que eles conquistem, eu quero que eles desejem, eu quero que eles cheguem aos objetivos deles, mas com essa mente de que as dores existem, mas que nós podemos viver sabendo lidar com essas dores, avançando, não parando, né? Verdade. E o sucesso vem através dessa mente, de quando você compreende que você precisa passar por essa fase, por essas fases difíceis para se tornar pessoas maiores. Com certeza. E hoje eles são meu orgulho, né? Tem a de 22 anos, que foi embora, está na Paraíba. Tem o de 18. O de 18, ele é um filho maravilhoso também, Que sabe? bênção, Ele, né? ele se desenvolve muito bem, ele já aprendeu muita coisa,
né? Eu ensino Essa bastante. essa questão de você aprender com o processo é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a vida da gente é cheia de altos e baixos todo dia, né? E a gente, às vezes acontece uma determinada situação difícil e às vezes a gente se abala, né? Às vezes não é nem uma situação tão difícil, às vezes é uma coisa simples, né? Que não precisava tanto sofrimento, mas a gente acaba que a gente acaba que desanimando, né, por conta de coisas simples, né? Então, assim, a gente ter essa consciência de que o sofrimento, as dores, né, as angústias, né, as lutas que a gente vive faz parte do nosso crescimento, isso é muito importante, porque a gente sabe que para a gente amadurecer, a gente precisa passar pelas dores, né, para a gente ser pessoas melhores, a gente precisa passar pelo sofrimento, E é isso. né? A gente carrega a cruz para vir a recompensa, né? Então isso é muito interessante. E é isso que eu sonho para mim, é ver eles se tornar essas pessoas realizadas no que eles fazem, com essa consciência, Sim, isso é com essa importante. consciência de que tudo é superável, Sim. desde que você queira. Você precisa apenas ser forte, é isso que eu quero. Esse é o meu sonho de vida, de eles um dia me dizer que chegaram a esse consenso, a Essa maturidade, né? essa conclusão, Uhum. né? E com certeza vê-los fazendo sucesso na vida, pessoalmente, né? Não sendo superior aos outros, mas sendo pessoas realizadas. Sim. Esse é o meu sonho. Isso é muito importante, você pensar dessa forma, né? Porque nem todos os pais têm essa visão, né? Então você, né, como uma profissional, né, que conhece, assim, conhece como o ser humano reage, entende, né, um pouco das emoções do ser humano, porque você se coloca muito no lugar do outro, que a sua profissão já tem isso, né? Então você ter essa consciência dos seus filhos, né, de que eles entendam, né, tenham essa consciência do processo, isso é muito bonito, né? Porque a gente quer o bem do outro, né? A gente quer que o outro seja realizado, que o outro seja feliz. E você, como mãe, quer o bem dos seus filhos, né? Então você vai, quer dizer que você queira que o seu filho sofra, mas você mostrar para eles que o sofrimento ele faz parte da vida, né? Faz parte do processo. É necessário que a gente passe para poder a gente futuramente a gente ser a pessoa que a gente quer ser, né? Exatamente. E isso, como você passou pelo processo, você sabe que funciona dessa forma, né? Então vamos agora falar dos nossos patrocinadores. Vamos dar uma pausinha para você tomar uma água, sem Ok. ficar à vontade. Também vou tomar aqui um pouquinho. E agradecer o apoio do nosso Mercadinho Senador. Lá você encontra um mix de produtos e com um precinho que vai deixar você muito feliz, pois são produtos de ótima qualidade e que cabem no seu bolso. Entrega a domicílio. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp 889-8173-6281. Repetindo, 889817-36281. Mercadinho Senador. Vamos voltar aqui ao nosso papo. Fernanda, porque a gente sabe que na terapia existe muito tabu, né? A gente sabe que essa questão da terapia envolve muitos comentários, né? Que a gente às vezes, muita gente questiona, né? Você pode me explicar um pouquinho desse tabu, né? Por que essas pessoas, o que causa esse tabu na terapia? Por que as pessoas têm esse tabu em relação à sua profissão? Na verdade, no fundo, as pessoas acham que fazer terapia é para doido, né? É verdade. Até outro dia as pessoas achavam que terapia era para doido. E na verdade não é. E assim, mas revendo a situação, tá todo mundo doido, né? É verdade. Na situação que a gente vive hoje, não tem mais ninguém normal. Né? Então assim, brincadeiras à parte, é. né? Brincadeiras à parte, tá todo mundo doido, tá todo mundo precisando de terapia, né? Eu digo muito assim, algumas pessoas que conversam comigo sobre o assunto, né? Eu digo assim, todos nós temos transtornos. A gente sabe que não existe ninguém com a mente totalmente sadia. Ou a gente já teve ansiedade, ou a gente teve depressão, tem pessoas que têm. Enfim, no mundo que a gente vive hoje com tanta coisa difícil, é difícil a gente não ter um transtorno, é complicado a gente não ter alguma coisa, né? Isso é normal. E assim, esse é o tabu, né? De achar que a terapia é para doido. Quando na verdade a terapia é uma necessidade básica de todo mundo. Exatamente. Todo mundo precisa É fazer uma essencial. terapia, porque a terapia é, se não,
conhecer a si mesmo. É uma forma de você se conhecer melhor e se desenvolver melhor como pessoa. Sim. Conhecer as suas luzes, conhecer as suas sombras, né? Conhecer aquilo que te faz mais forte, conhecer aquilo que te faz mais frágil e ter potencial para evitar, né, aquilo que te deixa mais frágil e aí facilitar para si mesmo aquilo que te traz mais Verdade. fortaleza pessoal. Então todo Aham. mundo precisa disso. É Então essencial. assim, Terapia é vida, né? é parte, né, parte de uma Exatamente. vida melhor. Até para a gente entender a nossa mente, né, nossas emoções, porque a terapia, ele tem eu já vou tocar nesse assunto da próxima pergunta, né? Já vou falando e você vai continuando. A terapia tem essa questão de fazer a gente se conhecer, né? Porque, tipo, a gente não se conhece profundamente. Às vezes a gente também não busca se conhecer. Né? A terapia ela tem essa missão, né? De também a gente, né, construir em nós aquele autoconhecimento, né? Da gente poder ter um momento de reflexão, a gente pensar, refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas atitudes. Enfim, a terapia tem esse algo né, de você realmente pensar em você, né? Mas ao mesmo tempo também quando você se avalia, né, você consegue também ter resultados que vão alcançar as outras pessoas, né? Porque você vai Exatamente. estar trabalhando a sua mente. Né? Exatamente. Então eu vou tocar É isso toquei nesse mesmo. assunto para você falar quais os benefícios da terapia, né? Para as pessoas ficarem sabendo, porque muita gente acha que, como existe o tabu, né? Que às vezes as pessoas acham que não precisa. Quando a pessoa escuta uma pessoa que é da profissão, que entende, que já tem esse conhecimento, já tem uma experiência com isso, você fala, né, sobre os benefícios e as pessoas vão ficar mais curiosas em saber, né, e vão aderir, né, de fato a essa terapia, de uma importância única. Então conta aí. De uma importância única. Quando você faz a terapia, você passa a entender o porquê de certos comportamentos, o porquê de certos comportamentos negativos, o porquê de certas emoções, né? Como por exemplo aquele momento em que você se sente depressivo e não sabe por quê, né? Ou hoje à tarde eu estou meio deprê. De vez em quando à tarde eu sinto uma depressão, eu não sei porquê, não sei de onde vem. Eu estou bem, mas De repente começa aquela tristeza, né? vem a tristeza e você não sabe de onde vem. A terapia vai te ajudar a encontrar o porquê dessa tristeza e ela vai te ajudar a limpar o que está causando essa depressão, né? Então, assim, existe a terapia convencional, existe a terapia holística, existem vários tipos de terapia. No meu Vai de caso, acordo com a necessidade, né, da pessoa. no meu caso, a minha terapia é a terapia de reprocessamento generativo. Ela é um reprocessamento de tudo que você já viveu desde a infância até a tua vida adulta, né? Então, assim, o reprocessamento generativo, ele faz você se compreender quando na sua infância você viveu situações que de repente eram traumáticas, você nem sabia disso, te causavam dores emocionais. Devido a você ser criança, você não sabia lidar com aquela situação, não tinha compreensão. Então o teu inconsciente absorveu aquilo e ele registrou, né? Porque na nossa mente é registrado com muita intensidade tudo que nós sentimos, tudo aquilo as sensações, tudo né? que nós Situações. sentimos com muita emoção. Então fica registrado em um lugar privilegiado no nosso cérebro, né? No nosso inconsciente. E isso ativa gatilhos emocionais, porque é um sistema de defesa que é ligado. Qualquer situação semelhante àquele trauma que você sofreu na infância ativa um gatilho de defesa. E o que é o gatilho de defesa? É o estresse, A né? ansiedade. A né? ansiedade, porque Depressão. quando alguém está correndo risco, qual é o gatilho que é acionado? Do estresse, para você fugir. Né? É uma defesa da situação. Exatamente. Né, então, assim, está registrado no teu inconsciente desde a tua infância. Né? E aí, isso fica rodando no teu inconsciente, na tua mente, de forma inconsciente, sem que você
se dê conta disso, né? Porque você já pensou tudo que está registrado, você fosse dar conta, ninguém daria. É verdade. Então, isso, quando isso acontece, fica registrado e qualquer coisa semelhante àquilo que você viveu é acionado pelo teu inconsciente, né? Aciona o teu gatilho de defesa. E o porquê da ansiedade? De repente você está ansioso, do nada você está ofegante, do nada você está... E aquela sensação de... Tem muita gente que sente, né? Aquela sensação de uma coisa sufocando, né? Aquela coisa que a pessoa não consegue respirar, como se você fosse faltar o ar, entendeu? Tem gente que sente umas crises de ansiedade tão forte que fica aquele pânico que a pessoa pensa que vai morrer, né? Pronto. Então, assim, é um gatilho de defesa da tua mente, né? Essa parte é a parte que fica... É a parte do nosso cérebro que se chama cérebro reptiliano, que é ativada, né? E ativa esse gatilho de defesa para você lutar ou fugir. E quando você está vivendo numa situação que você não precisa nem lutar nem fugir, você simplesmente sente aquela ansiedade, porque tem aquele gatilho acionado, né? Verdade. Você pensou em alguma coisa, às vezes você nem viveu, você só pensou. E aí isso está relacionado a traumas da tua infância. Isso é muito interessante. Que você né? nem sabia que tinha sido trauma. E né? às vezes tem pessoas que passam por uma situação assim e a pessoa não sabe por quê, né? Pronto. Às vezes a pessoa viveu aquele momento na infância e como já está com muitos anos, às vezes a pessoa já é grande, já é adulto, e a pessoa não lembra o que foi que aconteceu que gerou aquilo, né? A pessoa sabe que é um trauma, mas a pessoa não sabe qual situação, né, que está fazendo os gatilhos reagirem, né? Exatamente. Então tem muita gente que sabe que viveu, mas tipo, quando acontece essa situação novamente e vem aquela ansiedade, aquela coisa de novo, a pessoa fica, mas por quê? Que a pessoa muitas vezes não lembra o que foi que aconteceu na infância. Aí por isso a importância também do trabalho da terapia nessa parte, né? Exatamente. De trazer para a realidade, né? De trazer aquele gatilho, por que aquele gatilho está vindo? Qual foi fazer a pessoa relembrar qual foi a situação que fez aquele trauma, fez acontecer aquilo, para que possa trabalhar essa defesa, né? De a pessoa conseguir, que a pessoa trabalhe aquilo para que aquele gatilho não venha, né, mais incomodar. E outra coisa, a terapia de reprocessamento, ela não é melhor que a terapia convencional do psicólogo, do psiquiatra, né? Sim. Porém, ela tem algo a mais, né? Porque a terapia convencional, ela vai levar você até os seus traumas, né? Você vai rever, você vai... Esse reprocessamento, reprocessamento de trazer, isso é que vai fazer o processo de cura, né? O reprocessamento, né, em si, ele é você fazer o filme da sua fase de vida, né? Então de 0 a 5 anos que você lembra, de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, até chegar na sua fase atual. O que você lembrar. Você vai fazendo esse filme e o teu inconsciente vai trazer dores de memórias que você teve. E quando você responde àquela memória com uma dor, a gente sabe que ali tem um registro, né? Interessante, tem um né? registro ali de trauma, mesmo que não seja grave, mesmo que não seja longo, mesmo que não seja grande. Tem aquela questão de você encher o copo de água, com gotinha ele transborda, né? Então, assim, aos poucos nós vamos acumulando durante a nossa vida traumas, dores, sofrimentos, medos, estresse, situações que elas ficam acumuladas no inconsciente, nos tornam pessoas estressadas, pessoas feridas, né? Pessoas magoadas, Verdade. pessoas reativas, né? Então, assim, quando você faz o reprocessamento, você chega lá naquela fase de idade, a gente identifica a sua dor emocional e o teu inconsciente, o nosso inconsciente, ele tem um poder incrível que a gente desconhecia. Verdade. Mas com a terapia de reprocessamento, eu posso mostrar para você o seu poder pessoal. Você vai se desfazer dessa dor. Você diz assim, não, 5 anos é besteira, não é nada não. Mas quando você faz o reprocessamento, você vai sentir a dor do jeito que você sentiu. Inclusive... Ela vem, na hora da terapia, Exatamente. essa dor vem. E quando você chega nessa fase de idade, agora você, com a consciência da Anne, adulta, vai levar para a consciência da Anne, criança. Quando você chega lá,
você não vai fugir da dor ou acumular dor. Agora você vai encarar aquela dor e você vai sentir ela com toda intensidade. Se vai se permitir. É um processo lindo, Anne. Lindo. Eu acredito. Você vê a pessoa tem traumas com 5 anos de idade que é grave. Né? Então a pessoa vive aquela dor. O abuso sexual, por exemplo. A pessoa revive aquela dor, revive aquela situação e a gente vai tendo uma noção, né? Eu pergunto a gente pergunta na hora da sessão, que nota você dá para esse desconforto de 0 a 10? Então a pessoa diz 10, é muito forte. E quando você coloca a pessoa diante daquela situação de novo, para ela encarar aquela situação, o inconsciente vai fazendo você se tornar grande diante daquilo. E você nota. E você se fortalece, né? Quando você encara. É como um músculo, né? Quando você quer que o músculo cresça, você expõe ele à dor. Você vai trabalhar ele, exatamente. Você expõe ele à dor e ao ferimento. E o que acontece? O nosso corpo, ele cicatriza. Exatamente. E aí quando o corpo cicatriza aquele ferimento que a gente fez no músculo, o músculo se fortalece, fica mais forte. Ele fica mais forte, e mais você aguenta mais né? peso. Do mesmo jeito acontece com o teu inconsciente, com o teu cérebro no momento do reprocessamento. E isso não leva muito tempo, não leva muitas sessões. Interessante. E você, na hora do reprocessamento, começa a sentir a dor diminuir, até zerar. Então vai chegar um momento, os meus clientes, minhas pacientes maravilhosas sabem disso. Abraço para as clientes da Fernanda, vocês são privilegiados. É um momento maravilhoso, porque assim, a pessoa chega naquele momento e diz assim, 0. Qual o desconforto? 0. Não, vamos mais uma vez? Vamos. Qual o desconforto você sente agora? Não sinto mais nada. 0. Então naquele momento... Porque a pessoa se permitiu, né? Passar pelo processo de reprocessamento. Você diz assim, não, mas já está com muito tempo, a pessoa já... Nem lembra. Quando você lembra da situação que o choro, que a dor vem, é porque está lá. É porque ainda está doendo. É porque está lá, está registrado. Está aberta, né? Está registrado. E aí, até chegar o momento, eu estou vendo um camaleão daqui. Que cor mais linda. Ixi, cadê? Estou vendo não. No coqueiro ali. Gente do céu, que presente. Eu acho lindo o camaleão. Tá vendo, André? Que lindo! Né, não? É bom as coisas ao vivo, assim, maravilhosas. Porque a gente vai... lindo. As coisas da natureza, né, assim, aparece e a gente nos encanta, né? Embeleza o nosso... Então, voltando aqui, Continua. né, tirando a atenção do camaleão, Sim. Então você amadurece diante daquilo e não somente você supera aquele trauma, mas você fica mais forte mais resistente, diante né? de situações que podem ser semelhantes àquilo, entendeu? Entendi. Então você se torna mais forte psicologicamente. Então assim, o reprocessamento, a terapia de reprocessamento, ela não somente te ensina a lidar com os porquês, com os seus porquês, como fortalece tua mente, teu inconsciente, para lidar melhor consigo mesmo, para lidar melhor com as dores. Então assim, esse é o benefício. E entre outros, tem vários, você vai se sentir mais calma, mais tranquila. Você vai ter mais serenidade para fazer, isso. Né? Passar pelas situações. Inclusive, a maioria das doenças, se não todas, elas são causadas pelo emocional. O câncer, principalmente. Porque as nossas células respondem aos nossos pensamentos. Nosso físico, ele responde. Exatamente. As nossas células, nosso físico responde ao estresse, à tristeza. Tudo influencia, né? Então, assim, se você pensa, se você tem no inconsciente dores emocionais, você pode estar acumulando no seu... Você está acumulando na sua vida doenças físicas. Doença do taquicardia, fibromialgia. Gastrite, quem não sabe que gastrite vem do emocional, nervoso. De estresse. Exatamente. Né? É uma coisa de que cabeça. vai se acumulando, né, as sensações e devido você não estar trabalhando aquilo, né, vai gerando isso se chama um processo somático. Sintomas exteriores. Somático, né? Nós chamamos de somático, né, que somatiza. São registrados no teu corpo as tuas dores emocionais. Então, quando você faz a terapia de reprocessamento, você pode provavelmente ficar boa
ou facilitar a cura de O alguma processo. doença física, Exatamente. né? Ou se não, totalmente ficar Porque quando sua mente está saudável, né, o seu corpo ele reage também, do mesmo jeito que quando Exatamente. você está enfermo, né? Sem contar nas relações, né? Sim, Que você é fortalecido para lidar bem consigo mesmo e para se desenvolver melhor e lidar bem com os outros. com certeza. Porque quando... Quando você está em paz com você, você consegue lidar, você consegue Exatamente, ter relacionamentos mais saudáveis, né? exatamente. Porque como é que a gente vai se entender com o próximo, né? Se nem, muitas vezes a gente mesmo está doente, né? Porque para a gente se entender com o outro, a gente tem que estar bem com nós mesmos, né? Consigo Isso é mesmo, muito isso mesmo. essencial, né? Por isso que os relacionamentos, muitas vezes, hoje em dia, se desgastam muito rápido, né? Assim, não, as pessoas não conseguem conviver bem umas com as outras, né? Se estressam muito fácil, briga muito rápido, qualquer coisinha está xingando o outro, sendo desagradável, muitas vezes não é tolerante, mas porque às vezes aquela pessoa não é porque ela não consiga, não é porque ela não queira, né, tratar bem o próximo, mas é porque ela está ferida, Ela né? tem Suas gatilhos emoções, emocionais de sim, reatividade suas contra emoções estão outra. doentes, né? A pessoa está sofrendo, né, com feridas, com traumas que não passaram por esse processo, né? Então, assim, é uma coisa Exatamente. que é impressionante, é interessante como esse assunto, né, impacta, né, na vida de tantas pessoas, principalmente hoje em dia, Em né? tudo, né? Então vamos, Fernanda, me conta um pouco sobre a questão, né, de uma forma bem, né, pontual, para que as pessoas possam entender, a questão da terapia, né, nas escolas, nas empresas, como é, como é que funciona, qual a importância desse trabalho, né, qual o impacto que ela gera na vida daquelas pessoas que estão ali, né, porque a gente vê nas empresas muitos funcionários doentes, né, psicologicamente, emocionalmente, né, nos relacionamentos. Conta pra gente aí como é que funciona esse trabalho nesses Exatamente. locais. Então, tipo assim, a gente acabou de falar, né? Uhum, Se você está bem consigo mesma, consigo mesmo, exatamente. você Se consegue relacionar, lidar melhor com os outros. com certeza. Porque, Anne, a gente tem um vício, né? Um vício de nascença, de se envolver com um problema alheio, de se envolver com o trabalho do outro, de opinar no trabalho do outro. Isso faz parte dos trabalhos em equipe, né? É uma coisa que você não pode tirar, remover Uhum. completamente. Mas quando isso se trata de opinião, crítica, que não constrói, é um dano, né? Você causa dano emocional ao outro, o outro causa dano emocional a você, e isso vem da infância, os irmãos brigando de pequeno com o Às outro vezes uma situação familiar não por muito nada, agradável, né? por nada. Então, assim, os meus filhos brigam, né? Então, a maioria das brigas das crianças é por quê? Porque ele deu uma opinião desnecessária, o outro se feriu e revidou. E aí eu sempre digo para eles, meu filho, minha filha, para que dar essa opinião se não vai construir nada, só vai gerar um conflito e vai gerar uma situação ruim para vocês e vai entrar mais gente na história entre a mãe, entre o pai, Influenciar a família inteira, para né? desfazer uma confusão que não tem um porquê de existir, não tem um porquê de ser. Então, assim, é uma necessidade de falar, de externar aquilo que De você expor o que tem. você está sentindo. Porque às vezes a pessoa está com o coração muito ferido, por conta de traumas, coisas, né? Aí a pessoa às vezes não se Mas é expressa. natural, É, né? É uma coisa exatamente. tão natural, E a tão... pessoa às vezes assim não quer falar por medo daquilo doer o coração, porque a gente sabe que a pessoa que está com o coração ferido, ela às vezes não quer falar porque acha que aquilo vai trazer outro problema, vai agravar o problema. Mas aí a pessoa, né, tem que pensar que se a gente guardar, né, todo mundo sabe disso, né, que a gente, quanto mais a gente guarda sentimentos ruins dentro da gente, feridas, que a gente guarda ressentimento, a gente guarda sentimentos ruins que fazem mal para a saúde da gente, mais a gente adoece e mais a gente também adoece os outros. Porque, assim, por isso que a importância desse diálogo, desse profissional, né, para poder auxiliar nessa questão de ajudar essa pessoa a se abrir, né, ao diálogo, a falar dos seus sentimentos, das suas emoções, até para que o profissional, né, possa ajudar nesse processo, né, porque a gente também não pode
entregar nossas realidades, nossas situações para qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente conversa com a pessoa da família, mas não é a mesma coisa que a gente conversar com um profissional, que ele já tem um conhecimento sobre aquilo, já tem uma experiência, já estuda sobre aquilo Sem constantemente. julgamentos, né? Sim, a Sem pessoa que vai julgamento. te ouvir, porque às vezes aquela pessoa está precisando de ser ouvido, né? E às vezes você vai falar para uma pessoa da família, às vezes a pessoa da família está convivendo com você, ela não vai entender, não vai querer ouvir, simplesmente vai te julgar, te criticar. Quando você está, o profissional que está de fora, que vê a situação, ele vai poder te auxiliar com outros olhos, com outra Com visão. outra visão. Então, por isso a importância da gente não buscar um profissional que ele tenha essa forma de falar, né, que se põe no lugar do outro, né? Então, você como profissional, você se vê muito no lugar do outro, nas sensações do outro, então você pode ajudar melhor, né? Entendeu? Auxiliar, porque você é de fora. Dentro desse ambiente de trabalho, quando você aprende a lidar consigo mesma e viver, por exemplo, o problema do outro, o trabalho do outro, é um trabalho, é um problema do outro. Uhum. Este meu trabalho é um problema meu. Quando eu me desfaço do trabalho do outro e da minha opinião sobre o trabalho do outro, eu me desenvolvo melhor. Sim. E na terapia você aprende a lidar, né, com essa situação. O outro é o outro e eu sou eu. Você consegue separar. Sim. E você deixa de ser causador de problema ou ter problema com os outros, né? Exatamente. Porque o outro opinou sobre você. Uhum. Porque também você tem essa divisão. A mente do outro é do outro. O que o outro pensa sobre mim Verdade. diz mais sobre ele do que sobre mim. Então não é uma forma de julgar e dizer, porque fulano. Não. É só aquela questão óbvia, diária, constante, contínua, de que você é reativo e você não gostou da situação, você tem que opinar e tem que ser do seu jeito, se não for você. Então, assim, tem essa questão em equipe. Uhum. E quando você faz a terapia, você aprende a separar isso. E você desacumula, né? Diminui o estresse da sua vida, porque você agora não está mais lidando com o problema de todo mundo, você agora está lidando com o seu próprio problema. Exatamente. Como nos casos das pessoas também que são muito amáveis, que cuidam da família, que cuidam dos familiares, eles gostam de cuidar de todo mundo. E chega num momento que a pessoa fica, extravasou, a pessoa se deprime. Por quê? Porque cuidou de todo mundo, acumulou o problema Não de cuidou todo de si mundo, mesmo. resolveu o problema de todo mundo e agora transbordou. Explodiu. E aí você não é ser egoísta, evitar, você vai lidar com o problema do outro que você pode ajudar a resolver. Sim. Então assim, Anne, você está com um problema, eu posso te ajudar a resolver, eu vou lá, resolvo por você. Pronto, vá ser feliz. E acabou, não ficar remoendo o teu problema, porque já tem os meus. Exatamente. E remoer seu problema, e remoer o meu, remoer o do outro. E Isso é que acontece muito, né, hoje em dia, porque principalmente nas mulheres, né, isso é muito comum, né, que as mulheres elas têm esse instinto, né, de cuidar do próximo, né, principalmente os familiares, né, elas carregam coisas para elas que muitas vezes aquela pessoa da família pode fazer, não precisa a mulher fazer, né, mas ela tem isso, traz as coisas para ela, sobrecarrega com coisas que muitas vezes ela não é da função dela, muitas vezes a pessoa da família sabe fazer, sabe resolver, mas a mulher tem esse instinto de cuidar do outro. exatamente. Então, mas ao mesmo tempo, né, isso acontece com frequência, só que ao mesmo tempo a mulher faz muito pelo outro, né, e deixa de pensar em si, né? Então, Isso. isso gera muito desconforto, gera Depressão, depressão, tristeza. ansiedade, né? Porque ela não está cuidando da sua mente, das suas emoções, né? Está ficando estressada, preocupada, qualquer coisinha fica nervosa. Então, assim, aí a saúde da mulher, ela se desequilibra, né? E aí chegando um ponto, isso é com qualquer pessoa. Mas eu digo assim da mulher porque isso acontece mais comum, mais frequência a mulher. Aí a mulher se explode, né? E aí, assim, como é que ela vai ter saúde para cuidar dos outros, né? Se ela não se cuidar primeiro. E a né? gente entra no outro ponto sobre a mulher também, nas relações a dois, né? Na relação a dois. Sim. Quando você
aprende a se amar. Na terapia ajuda você a valorizar, fazer né? isso. A se amar, a investir em você, a amar a solitude, né? Não é a solidão, é gostar da sua própria companhia. Exatamente, isso é Não somente a importante. mulher, mas o homem, né, também. Mas assim, quando a mulher, ela aprende a lidar consigo mesma e amar a sua própria presença, ela se torna mais atraente, ela se torna mais Verdade. interessante, ela se torna uma pessoa independente. E assim, o que é que mantém as mulheres presas em relações tóxicas? O que é que faz as mulheres tóxicas? O que está acontecendo na mente da mulherada que está deixando toda mulher É ansiosa, verdade. dependente emocional? É simplesmente o fato de ela não se amar o suficiente, não saber gostar da própria companhia, não saber gostar, não saber lidar com suas próprias emoções e querer jogar no parceiro a Verdade. demanda que ela mesma não está Não está lidando, conseguindo né? lidar. Então a Exatamente. terapia ajuda essas mulheres a desenvolver essa A trabalhar autoconfiança, nessa, esse se valorizar, amor né? Esse se próprio, amar, né? independência, né? Exatamente. Então, Porque a gente vê muito hoje as mulheres dependendo muito do marido, não só a questão emocional, né? Mas afetiva, financeira. Isso acontece muito, eu vejo muito isso. A mulher está com determinada pessoa, às vezes aquela pessoa não é a pessoa para ela, é uma pessoa às vezes ruim, que às vezes violenta ela, que às vezes maltrata, seja com palavras, seja com agressões físicas, seja verbais, né? E aí aquela mulher, ela se priva de viver a vida dela, né? Deixa de se libertar, porque ela está presa por um sentimento que não é verdadeiro. Às vezes a mulher tem um apego, às vezes um sentimento e que não acontece tem, muito, né? exatamente, não tem um trabalho, né? E não tem quem lhe sustente. A mulher se obriga a ficar em determinado relacionamento que está adoecendo ela, né? Em todas as áreas. E aquilo vai gerando traumas, feridas que, com o decorrer do tempo, né? Ela adoece, fica Perde a depressiva, própria identidade, perde o né? sentido da Perde a vida, própria né? Não tem mais identidade. vontade de viver, como acontece aí de algumas mulheres se suicidarem, né? Porque não estão aguentando a situação. Então é casos bem difíceis, bem complexos, né? Que daria mais tempo aqui para a gente falar, Eu mas tenho clientes que já passaram por situações assim, de dependência emocional, né? é um E assunto bem você complicado. viu, você viu aquele vídeo do taxista do Uber que tinha que carregar a mulher Não, não no vi, porta... Vocês não viram, vi. gente? O homem Conta aí pra gente o homem saber. tinha que trabalhar com a mulher no porta-mala. Meu Deus. Na parte de trás, não no porta, mas no porta-mala, né? O cliente ligou para a polícia porque tinha uma mulher no porta-mala do carro. Nossa, E a polícia abordou o carro, né? Abordou o Uber e era a mulher que só deixava o marido trabalhar se ela fosse meu junto. Deus, isso é muito triste, gente. Então, Misericórdia. assim, você vê, não, isso Não, aí tem, isso é tem uma de monte, situação, gente. isso é uma situação Obsessão, específica, mas tem obsessão. várias situações piores, né? Assim, Tem, de um tem. homem querer tomar, que a mulher seja posse dele, né? Isso acontece Do muito. mesmo jeito, Exatamente. tanto mulher como homem, claro, Aí não às vamos vezes tem, generalizar. acontece os dois lados, né? Aí o homem, geralmente, dos dois lados acontece, mas o homem a gente percebe que é com mais frequência, né? Tanto que tem homens que, às vezes a mulher não quer mais relacionamento com ele, a mulher termina o relacionamento, aí não aceita, né, que a mulher se envolva com outra pessoa, não aceita nem que a mulher termine o relacionamento, aí vai praticar uma violência, né, com a Isso. mulher. Aí isso acontece muito, assim, é muito comum, E né? isso Isso é vem muito, isso vem de situações de abandono, sim, situações onde a pessoa sentia dores emocionais e ela vive presa naquela dor, naquela falta. E isso faz com que a pessoa passe isso em todas as relações. Não é só exatamente. relação a dois, mas é em trabalho, é em tudo. Então, assim, quando você faz a terapia, né, com as sessões indicadas para o seu caso, porque a gente vai fazer, a gente vai sentar, a gente vai ver, né, Analisar o caso, né, escutar a história da pessoa. e você vai conseguir se livrar de tais comportamentos, porque são comportamentos realmente doentios. Porque Verdade. você tem que aprender, a gente precisa aprender a viver a nossa própria vida. Não é egoísmo, é liberação de problema. Exatamente. Tô Porque aqui, eu estou aqui nós, fazendo o meu trabalho, sim, você está aí fazendo o seu.
Você não está fazendo de acordo com o meu gosto, Uhum. mas está fazendo de acordo com o seu gosto. Então, se você fizer algo que eu não gostei, mas é o seu trabalho, é o seu trabalho. Até Eu tô porque, separada é, até da crítica. exatamente, Eu tô separada, porque não é um problema meu. sim. Aí você não tem que carregar uma cruz que não é sua. Aí chega a questão, E né, de isso você ajuda saber os muito seus o outro. limites, né? Então, quando Você, você... assim, você tem Isso, coisas que você consegue fazer. Se você tem todos nós temos limites. Nós somos fracos, seres humanos, limitados. Então, assim, a gente não pode carregar coisa demais pra gente, que principalmente que não é obrigação nossa, né? A gente já tem nossos próprios problemas, nossa vida já é muito cheia, a gente se preocupa demais com muita coisa, trabalho, família, enfim, uma série de coisas que já sobrecarregam. Então, assim, se a gente for querer acumular problemas, né, que não faz parte da nossa vida, que não tem nada a ver com a isso. nossa vida, a gente vai tentar cuidar da gente e dos outros. Aí como é que E a gente vai vai criar dois conseguir? problemas, A né? gente vai explodir, né, que Vai nem criar dois a problemas. situação. Então, assim, quando você faz a terapia, você desenvolve em você aquela sua parte positiva. Sim. Para você, como é bom conviver com alguém positivo, Ah, é que te maravilhoso. motiva, que te admira, É, que te maravilhoso. incentiva. Porque você se Como é sente bom, feliz, né? como é bom você lidar com uma pessoa que valoriza o que você faz. É. E isso é bom para você mesmo, porque você está vibrando uma boa emoção, como para o outro que recebe. Então, quando você trabalha isso em si, você se torna uma pessoa, você se torna uma luz no mundo, de Uma verdade, pessoa que né? as pessoas querem estar Uma perto, pessoa, né? Porque exatamente. você está em paz com você está feliz e aquilo faz você transbordar para os outros, Você né? cria bem para si e você cria bem para o Exatamente. outro. Então, assim, esse tabu de fazer terapia tem que ser quebrado, porque realmente é uma necessidade vital você fazer essa terapia, você se tornar uma pessoa melhor Sim. para si, para os E outros. as pessoas às vezes não sabem da importância. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento da importância que existe, né? E às vezes a pessoa não procura conhecer, né? Não tem aquela Exatamente. curiosidade de buscar, né? Às vezes não tem quem explique, né? Então, por isso a importância desse assunto, né? A gente colocar esse assunto para cá, porque é um assunto essencial, principalmente hoje em dia, muito, e pouca gente sabe do que você falou aqui. Né? Então, assim, a gente procura o nosso podcast, a gente procura trazer esses assuntos para poder trazer conhecimento para as pessoas, E né? na empresa, Exatamente, as empresas, escolas, quando né? você tem pessoas, né, com a mesma mente, voltadas para o mesmo objetivo, você tem prosperidade. Porque o que Sim, atrapalha a prosperidade, na maioria das vezes, são os conflitos, as divergências. Um não exatamente. concorda com o outro quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro, buscando satisfazer o próprio ego, sem querer aquele objetivo único, que é fazer com que a empresa prospere. Então, a terapia também, a gente faz a terapia em grupo, né? Que é justamente a terapia que você faz na empresa Uhum. e você trabalha esse ponto. É colocar diante dos funcionários essa humanização de você ser humano, 100% Sim, humano, e você ser 100% profissional, pensar, saber separar o seu momento para si e o seu momento da empresa. E quando entra o momento da empresa, do progresso da empresa, que é o que você tem que fazer, ser parte do progresso da empresa, você vai focar numa direção só. E aí, todos numa direção só, tanto vai melhor quanto vai mais o rápido. desempenho da empresa é melhor. Porque quando você Exatamente, é tem assim que funcionários funciona. saudáveis, equipe saudável, o seu trabalho vai render, a empresa vai crescer, né? Isso. Porque Então, assim, não. o bem-estar da equipe, ele faz toda a diferença, né? Na Pessoas que, qualidade do trabalho. inclusive quando você está vibrando, né, esse sentimento bom em você, livre, né, dessas reatividades com o outro, você tem ideias melhores. A Exatamente, mente consegue flui pensar melhor, melhor, exatamente. a mente flui melhor e você consegue ser mais produtivo As coisas no ao redor trabalho, caminham melhor, né? em casa, seja onde for, você consegue, Exatamente. você aprende a separar suas partes da vida e lidar com uma coisa de cada vez, sem se estressar, porque o estresse também é de você, vem da ansiedade de você estar fazendo uma coisa com a mente em outra. E você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, e você quer que o outro faça e o outro não faz, e você se perturba e vira aquele caos. Verdade.
ou mesmo empresas que realmente já estão trabalhando, já tem esse processo de focar num objetivo só, são unidos, ainda se faz necessário porque nunca, o bom nunca é demais, É né? verdade. Então é assim que funciona a terapia para as empresas, é assim que vai ser muito útil. interessante, né? Fernanda, essa questão, uma pergunta, né, que eu acho que muita gente faz, né, pouca gente sabe, né, que da questão das medicações. As pessoas têm a pensamento que a terapia envolve medicação, né? O que você pode falar para as pessoas em relação a isso? Porque muita gente pensa assim, eu vou fazer terapia, existe muito tabu, né? A gente fala no tabu. Não vou fazer terapia porque eu vou ter que tomar medicação. Às vezes confunde o trabalho do terapeuta com o psicólogo ou psiquiatra, né? E aí você pode explicar melhor para as pessoas, né, Ótimo. se realmente essa terapia envolve medicação, como é que é feito esse processo. Não, a terapia não envolve Olha, gente, que medicamento. maravilhoso. Então não deixe de fazer. Inclusive, eu também não tiro o medicamento que o psiquiatra tenha prescrito, né? Mas Isso é muito importante. o terapeuta pode evitar É de um você auxílio, precisar né? tomar remédio. Sim. Por quê? Porque há casos, né, tem situações em que o paciente, o cliente, ele está num grau muito elevado de estresse. A terapia convencional é muito útil, sim, com certeza. Não existe um trabalho superior ao outro, existe um ajudando o outro, É um né? auxílio, né? Exatamente. Exatamente. Um Um complemento. complemento, exatamente. Então, você faz a terapia convencional pela vida inteira, né? Para você manter, né? Para você se manter. E você faz uma terapia de reprocessamento, ela tira você do seu problema, do trauma emocional, né? Em 10 sessões, se 20 sessões é muito, 20 sessões. Em casos mais graves, aí é um absurdo de maravilhoso, Anny. Maria, é Eu maravilhoso. sempre digo para os meus clientes, olha, eu ponho a minha conta em risco. Cada sessão você tem Eu ponho a minha conta em risco. uma melhora assim, significativa, né? Ponho a minha conta Vale em muito a pena. risco se eu não tiver esse resultado com um trauma. Eu sempre digo, quanto pior, melhor.